Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estamos para nossa palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade, momento em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Um livro de cabeceira, de leitura diária, onde encontramos o roteiro que devemos seguir. Que todos que nos ouvem nesse momento recebam a nossa prece, o nosso pedido a Deus e a Jesus, que conforte, que ilumine o coração de cada um. Sempre iniciando com a leitura de um capítulo do Evangelho, e hoje vamos ver capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 7, ele vai falar da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-os para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa mensagem foi de um espírito amigo em 1862. Como é difícil nós termos essa consciência, né, de que a dor é uma bênção que Deus nos envia, e pedindo para não nos aflijarmos, né, com essas dores, porque teríamos que até agradecer, porque é um aprendizado que estamos tendo. A dor é uma alavanca. E ele nos alerta, né, que a caridade de dar esmolas, alimentos, é a mais fácil. Mas aquela de conviver, de compreender e perdoar a todos que cruzam os nossos caminhos, onde somos testados na nossa paciência, essa é a mais difícil, né? Tem uma mensagem de André Luiz, do livro Aulas da Vida. Vejam o que ele coloca aqui. Quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar-lhes o coração, conte as vantagens de que dispõe. Desentendimento de família. Recorde aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para simples discussão, na soledade crônica em que se identificam. Então ele está dando um exemplo, por exemplo, a gente reclama muito sobre essa situação, né? Desentendimento em família. Mas nós temos uma família, nós temos com quem conversar, com quem conviver, mesmo todos os problemas. E quem não tem ninguém? Ele adoraria ter alguém, né? Para discutir até. Amigos que se afastam. Reflita na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões. Pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas em problemas graves do sentimento, medite na sua tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, consegue permanecer livre de obsessões.
Tarefas em sobrecarga, compelindo você a desânimo e cansaço? Gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos, sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos? Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que os subjuga. Lar em desajuste? Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. Então, ele nos convida, André Luiz, para somar as bênçãos da nossa vida, e nos vacinarmos contra o desespero, porque o desespero é como se fosse um vulcão, de fogo e de sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Nós temos sempre a mania de reclamar, do que temos, e na realidade temos tanto a agradecer, e é isso que ele nos fala, São situações que a vida nos apresenta e nós temos que aprender, compreender as situações e aprender a ter a paciência, Aquela frase tão conhecida de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essa frase é o roteiro, para todos nós. Trabalhar essa ansiedade, essa preocupação excessiva, a gente fica sempre antecipando as situações que nem aconteceram, já sofremos antes da hora. O que quis dizer Jesus com essas palavras? Que não nos preocupemos com o nosso futuro? Vamos refletir, não é bem assim, Por que Jesus utilizou a palavra inquietação? Que ela remete ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida. Inquietação é tudo isso. A inquietação, ela é inimiga da paciência. Quando estamos inquietos, deixamos que essa inquietação tome conta dos nossos sentimentos, a gente vive o passado e o futuro, não vive o presente. Pela inquietação, construímos os meios de evolução durante a vida toda, sem nunca chegar ao fim, pelo medo, Pela inquietação nos distraímos na vida, deixando de lado o primordial. Então, é um sentimento que nasce da ignorância, mas encontra terreno fértil na falta de fé. Quando o homem conhece, como nós conhecemos a doutrina espírita, terceira revelação, quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, Quando temos a certeza que temos um Ser Supremo, que é Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, quando reconhecemos a vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhecemos que as dificuldades são provações necessárias, e quando estamos buscando desenvolver a nossa fé, tudo isso vai nos afastar desse sentimento da inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã, não do ponto de vista meramente material, mas do provimento do necessário pela providência divina, Não vos turbe o vosso coração. Deus está no leme, nada nos faltará. Essa certeza que nós temos que cultivar em nossos corações, um dia de cada vez, só por hoje. E é a fé que nos leva ao estado da certeza,
que vai combater a incredulidade, o desespero, a desesperança e essa inquietação. Quando Jesus disse: "A cada dia basta o seu mal", Ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus, né? Então, a cada dia basta o seu mal, não vamos sofrer com antecedência, não vamos achar que todos os nossos dias vão ser assim. É o só por hoje, tão falado, né? Nós usamos muito no grupo de apoio a dependentes químicos, é uma frase que eles usam todos os dias para vencer as suas viciações, né? Só por hoje eu estou bem. Vamos pensar no futuro, né? Então, Jesus, por várias vezes, ele nos alertou, né? Com vários ensinamentos, convidando-nos a desenvolver a fé, a desenvolver a paciência, que combate essa inquietação, esse sentimento que nos desequilibra. E por que sofremos, né? Muitas pessoas perguntam isso, é necessário sofrer? Por que sofremos, né? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Isso está aqui também no Evangelho, né? Então faz parte do nosso aprendizado. Precisamos ser testados, precisamos desenvolver a nossa fé, somos espíritos em evolução, ainda imperfeitos, né? Então, se somos atribulados por algumas situações, é para nossa consolação e salvação, né? Quando suportamos com paciência as aflições que acontecem conosco, né? Que nós padecemos, isso tudo faz parte do aprendizado. Então, suportar com paciência, isso é o que chamamos de resignação. Resignação é o sentimento de compreender e suportar tudo que a vida nos apresenta com paciência. Então, é um aprendizado muito grande. A finalidade de muitas provas que passamos é para que desenvolvamos o exercício da paciência. Então, esse sentimento ele tem que ser um objetivo do espírito que busca o seu progresso, né? Se Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se Paulo nos disse que é a chave para a consolação, a doutrina espírita, descortinando o espírito como ser imortal, nos trouxe a chave do entendimento. A paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada e desenvolvida para que, com ela, saibamos aprender, entender o que nos traz a vida e aumentarmos a nossa fé e a nossa empatia com Deus, o Criador, né? Ficou tudo muito claro com a terceira revelação. Se Jesus e Paulo nos trouxeram um alerta e o chamado, né? E a doutrina espírita nos trouxe a explicação, resta-nos, né? Saber como esse desenvolvimento se processa e como devemos agir e pensar sobre os problemas da vida para que nossa paciência realmente seja desenvolvida. Voltamos mais uma vez aos ensinamentos do Evangelho, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz escortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação
e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, com os ensinamentos da doutrina espírita, com conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara, objetiva, nós vamos nos desligando, das questões ali materialistas, terrenas, e vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, desenvolvendo a nossa fé, confiando em Deus, sentindo a sua presença. E tudo isso nos traz uma profunda mudança de comportamento, A visão se amplia e tudo passa a ser visto com os olhos do Espírito. Muitas coisas, muitas situações que nos afiguravam infinitas, impossíveis, agora são naturais, mesmo que machuque o nosso coração. Mas sabemos que não está fora do controle, que tudo tem uma razão de ser, e nós temos que tirar os ensinamentos de tudo. Tudo está no controle de Deus, nosso Pai. Então, nós passamos a ver os nossos problemas que pareciam tão grandes como pontos pequeninos, que a gente tem que combater, e tem uma finalidade divina do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso aprendizado. Nós vemos, muitas vezes, na perda de pessoas queridas como um convite à paciência. Tudo tem o seu aprendizado. Somos espíritos eternos em evolução, nos transportamos para o infinito. Vamos então refletir sobre esse ensinamento, nos observar. E colocar em prática. Muitas pessoas perguntam, por que precisamos ser frequentemente testados? Não vamos usar essa palavra teste, Colocamos no lugar dessa palavra educação. Nós precisamos ser educados, nos educar. A finalidade da nossa vida é a educação do espírito, que é feita por meio das experiências. Porque o livre-arbítrio requer experiências para ser desenvolvido e exercitado. Então não há meio impositivo senão o livre-arbítrio para o aprendizado real de cada um, e esse aprendizado é individual. Por isso, aquele que aprende acredita estar sendo testado, como se estivesse numa sala de aula. E, na realidade, ele está sendo educado, ele está educando o seu espírito. E, com todo esse aprendizado, nós vamos tendo que desenvolver a paciência e a resignação, sim. Tudo isso são qualidades do espírito, que nós vamos desenvolvendo no caminho da nossa evolução, nos direcionando ao bem. E só esse exercício que fazemos, que vai trabalhando esses sentimentos, essas imperfeições, nos desenvolvendo a vontade de escolher, a vontade de fazer o bem, de conhecer o bem, e aí vamos evoluindo moralmente. Então só há um jeito da gente aprender, tendo conhecimento e praticando o exercício no dia a dia, nas situações que a vida nos apresenta. Temos que ter muita boa vontade, ter atitudes positivas. Esse é o aprendizado. Claro que à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai adquirindo mais paciência, ele tem mais fé, ele tem mais conhecimento de Deus,
Todos nós, lembremos, somos filhos de Deus e somos convidados o tempo todo a esse aprendizado do Evangelho, né? Então, nós temos possibilidade, sim, de desenvolvermos a paciência. Nós temos que reconhecer essa imperfeição, que é o primeiro passo, já é um sinal de inteligência, e o esforço diário para colocar em prática, né? E estudando a doutrina espírita, com certeza, com toda a visão espiritual da vida, nós vamos conseguir. Muita gratidão a Deus por essa reflexão. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus. Bons dias, boas tardes. Dando continuidade ao tema que nos levou a semana passada a discorrer, baseado no livro Diálogo dos Vivos e no livro dos Espíritos. No livro Diálogo dos Vivos, nós nos referimos ao capítulo 4, Hora de Descrença, em que tem uma discussão acerca do materialismo contemporâneo. A menção inicial dos espíritos em relação ao assunto foi a questão número 148 do Livro dos Espíritos, que lemos integralmente. E agora nós, sobre o mesmo tema, sobre a mesma reunião que deu origem à leitura, vamos ler a mensagem que Emmanuel tratou do assunto. Capítulo 4, Materialismo e Atualidade, Emmanuel. Nos mais diversos grupos religiosos, temos companheiros que se confessam desolados por desenganos e se retiram da fé, asseverando-se dispostos a viver sem Deus. Viver sem Deus, para eles, significa a demissão das disciplinas e obrigações que nos frenam os impulsos inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Esse é um conceito interessante, que a religião e Deus é justamente quem inibe as nossas ações. A partir do momento que a gente se liberta da ideia de Deus, né? Existe até uma frase famosa, né? Quando a criatura mata Deus, ele adquire a liberdade total, a liberdade plena. Então ele é um sujeito livre, né? E continua Emmanuel: livres tais quais somos, procedem assim acreditando que se farão mais felizes pela adoção de semelhante atitude. No entanto, não se sabe de nenhum deles que haja chegado com isso à paz íntima, alicerce fundamental da felicidade. Vejam que aqui ele já coloca que a questão da crença em Deus, né, da busca, a busca de Deus, é um requisito íntimo, é algo que não se escreve, não se propagandeia, porque é uma reflexão pessoalíssima, né? E continua: é que a consciência ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas que nos constituem o corpo e a alma. Olha a afirmação dele. A consciência ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas que nos constituem o corpo e a alma. Na Terra de hoje, em nos reportando ao veículo físico, transplantam-se peças determinadas e até certos órgãos podem ser extraídos sem prejuízo para a existência da criatura. Não existe, porém, qualquer cirurgia que atinja as forças da consciência. Interessante. Ele menciona inclusive os transplantes, a extração de órgãos, porque quando nós somos algo, nós somos algo.
quando nós tiramos algumas coisas e continuamos a ser nós mesmos, essas coisas tiradas, elas são acessórias. Elas não atingem a nossa essência. Então, tiramos um braço, continuamos a mesma pessoa. Tiramos uma perna, continuamos a mesma pessoa. Né? Agora, se tirarmos a nossa, por exemplo, cabeça, nós perdemos a própria essência. Aqui ele está colocando, né, a consciência como se fosse a cabeça do corpo. Né? Ela é a mais importante em relação ao corpo e ao espírito. É essencial, é a sua essência. Será possível alterar ou anestesiar funções do cérebro que serve-lhes de moradia, impedindo-se-lhe temporariamente as manifestações? Mas todo o processo de sedação do campo mental que não se filia ao critério científico para efeito de tratamento ou de cura, resultará sempre em desequilíbrio, do qual a vítima voltará à revisão de si mesma para o necessário reajustamento. Então, o que ele está colocando, qualquer forma de inibição, a palavra é dele mesmo, né? Impedindo temporariamente as manifestações do campo mental, quer dizer, uma sedação, né, uma anestesia, tem uma base científica. Se não for isso, né, se você não quer falar a respeito, se você não quer tocar no assunto, não vai ter jeito, porque aquilo vai gerar uma revisão necessária sobre o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente pretende fazer. Essa revisão é um componente essencial do espírito, chama-se consciência. Nenhum de nós foi criado para a irresponsabilidade. Urge observar ainda que não somos tão ingênuos a ponto de admitir que basta crer em Deus para que nos sintamos anjos, ao invés de criaturas humanas. Justamente por isso é que nos conhecemos nos débitos, defeitos, imperfeições, deficiências e inclinações menos felizes que ainda nos caracterizam a individualidade. Então ele deixa claro que não adianta a gente ter fé para se tornar anjo, né? A gente tem que ter fé com conhecimento para mudar o próprio comportamento. Entretanto, vale muito mais aceitarmos-nos como somos e aceitarmos os outros como ainda são, tratando pelo bem de todos, sob a inspiração da confiança em Deus, do que, a pretexto de virtude ou superioridade, nos declaramos contra Deus, caindo na rebeldia ou no ódio, na violência ou na sovinice, na inveja ou na criminalidade, no alcoolismo ou na toxicomania, na sexualidade descontrolada ou nos desvarios da inteligência. É justamente a consciência quem faz esse mecanismo de equilíbrio de todas essas manifestações do espírito. Portanto, qualquer coisa que alijada a consciência e, consequentemente, Deus, gerará um desequilíbrio pessoal. Há quem diga, e com razão, que milhões de companheiros da humanidade se bandeiam nesse século para o materialismo. Esse livro foi escrito em 1974, né? Já comentamos. Todos eles, porém, permanecem no tumulto e na insegurança, procurando a paz e a alegria que não encontram. E isso ocorre inelutavelmente porque toda vez que nos arvoramos contra Deus, optamos pela desorientação de nossa própria vida. Tem até uma frase de um filósofo italiano que ele diz: quando não se acredita em Deus, fica-se condenado a acreditar em qualquer coisa, né? Diante dos irmãos que se afastam dos templos e oficinas da fé religiosa, oremos pela tranquilidade deles, porquanto, se escolhem fugir de Deus, alegando os obstáculos e tribulações na estrada real para a vida superior, muito maiores serão as dificuldades com que se observarão defrontados no terreno desconhecido em que se marginalizam. Então ficamos por nossa
aparente própria conta, né? Sabemos que Deus não abandona ninguém, independente de seguirmos, buscarmos Deus ou não, né? Mas o próprio indivíduo perdeu essa referência, essa bússola, e, portanto, fica à deriva na própria vida. E prossigamos atentos nas obrigações que nos cabem, claramente convencidos de que todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus continuam em Deus, ante a impossibilidade de viverem sem a própria consciência. Veja, então, a consciência é Deus em nós, presente, mais importante do que o corpo e a alma. É um componente, o componente mais importante do que o corpo e a alma, a consciência. A consciência representa Deus em nós mesmos. Sofrem com a ausência de mais profunda intimidade com as tarefas alusivas à inspiração de Deus. Suspiram pelo retorno à fé e se atormentam com a sede de harmonia interior, motivos pelos quais, à disciplina das leis de Deus, todos eles voltarão. Então, Emmanuel coloca aqui de uma forma muito precisa a essência da ligação com Deus, né? A necessidade da ligação com Deus, né? A dependência da ligação com Deus. E, em seguida, no mesmo capítulo, Herculano Pires fala sobre o assunto, né? Lembrando que Herculano Pires era professor de filosofia, né? E, portanto, tem uma visão assim de como professor de referências, né? Ele se refere ao pensamento de outros, né? Então vamos lá. Não é por causa dos estudos e do progresso das ciências que os homens se tornam materialistas, mas por causa do orgulho e da vaidade. Isso afirma Kardec em um livro dos Espíritos, reproduzindo instruções espirituais na questão 148, justamente a que lemos a semana passada. E a seguir comenta: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos mais do que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Essa aberração da inteligência torna-se mais evidente em nossos dias. A diagnose de Kardec foi de absoluta precisão, porque hoje, né, o que predomina na sociedade é o materialismo, né? São as ideias materialistas. Só um comentário, né? O que é ideia materialista? É entender que todas as respostas da vida estejam vinculadas à matéria, né? É que tudo se reduz àquilo que eu consigo captar por aparelhos, pelos sentidos, e que isso está na matéria, não existe nada além da matéria. É isso que é ser materialista, né? Nós, espíritas, né, nós somos dualistas, né? Dualistas porque nós temos a nossa base em duas coisas, né? Nós aprendemos através do livro dos Espíritos, através dos Espíritos, que Deus compôs o universo de matéria e espírito. Então somos dualistas. Então as respostas da vida não estão simplesmente na matéria. Elas têm que serem observadas pela matéria e espírito. No momento exato em que a cultura terrena perde as suas bases materiais e passa a girar na órbita do espírito, é absurdo, simples absurdo, lamentável prova da deformação da lógica pelo orgulho, a opção pelo materialismo. Então vivemos um momento, a era do espírito, né? Quer dizer, nós, após Kardec, estamos descobrindo o que justamente isso, que o mundo das causas é um mundo espiritual. Então, portanto, se optar justamente nessa época de fortalecimento das informações do espiritismo, há uma reação para negar isso e afirmar que todas as coisas estão com respostas na matéria, né? E aqui ele continua.
A matéria se desfez em energia e, portanto, em vibração, nas mãos dos físicos. A descoberta da antimatéria revelou novo plano de vida. A astronáutica abriu-nos a possibilidade de contato com outros mundos habitados. Os materialistas foram surpreendidos com a possibilidade de ver e fotografar o corpo espiritual do homem e puderam constatar que esse corpo não se destrói com a morte. Isso são os avanços das descobertas no meio do século passado em diante. Porém, essas informações elas não foram incorporadas pelas universidades, pelas faculdades, pelo mundo, né? Acadêmico, pela mídia. Né? Ainda a mídia faz menção a algumas coisas nesse sentido, mas ninguém vai ter uma aula na faculdade de qualquer que seja o curso, né? Exceto aqueles específicos para estudo de espiritismo, uma aula sobre a espiritualidade ou sobre o espírito, né? E aqui ele coloca o seguinte, e isso é um fato já desde o começo do século passado. A matéria não é isso só que nós estamos tocando. Isso a gente aprendia quando criança, né? A matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não é bem assim, né? Depois foi se descobrindo que a matéria é constituída de átomos, aquele modelo que a gente conhece lá dos planetinhas, né? E depois foi se avançando, isso já no começo do século passado, e essas partículas que compõem o átomo, na verdade não são partículas, elas são ondas, vibrações, onda que nem de águas, né? Então, é onde ele fala que a matéria virou energia. Vamos lá. Quais os dados que esses avanços do conhecimento oferecem a favor da concepção materialista? Só uma aberração da inteligência, uma deformação da razão, pode levar alguém a deduzir dessa enorme revolução científica que o materialismo saiu vitorioso. Os próprios filósofos materialistas, como no caso de Bertrand Russell, esse é o pai da fenomenologia, viram-se obrigados a estranhos malabarismos mentais para defender a sua concepção. Sartre, o filósofo do nada, perdeu popularidade em favor de Heidegger, até há pouco acusado de cair no misticismo. É tolice dizer que o desenvolvimento atual das ciências favorece o materialismo. O próprio Einstein afirmou, bem antes desses avanços mais recentes, o materialismo morreu por falta de matéria. Sim, se as partículas materiais elas são encaradas como ondas, né, deixou de existir a matéria como a gente concebe. Quem opta pelo materialismo nessa altura da evolução científica revela a falta de senso ou distúrbio do raciocínio. Seria o mesmo que Tomé dizer a Jesus ressuscitado: se toco as tuas chagas é porque não morreste. A tendência para o materialismo é ainda muito comum entre os jovens. A juventude disse Engenheiros. Engenheiros era um filósofo argentino, José Engenheiros, que tinha todo o seu papel, principalmente voltado à juventude, né? Então ele coloca: a juventude toca, arrebate em toda renovação. Os jovens trazem a missão de renovar o mundo e, por isso, lutam contra os princípios dominantes. Rebelam-se contra os sistemas tradicionais. Continua Emmanuel. A luta da ciência contra a religião, o dogmatismo fideísta emperrando o progresso, mostra-lhe de que lado estão as forças renovadoras. Eles se alistam afoitamente desse lado, mas o Espiritismo transformou esse quadro, revelando que a ciência também pode frear o progresso. Então ele coloca, né, que toda a academia ela ataca a fé como sendo o entrave do progresso, né? A fé dogmática, né? Tratamos muito disso. Então, ele está colocando que a ciência também pode atrapalhar o progresso. Como a gente constata, hoje se fala que se dá alguma afirmação, a primeira pergunta é: mas existe algum trabalho científico que comprove?
Porque se não houver, não existe. Então, a ciência virou tão dogmática quanto a religião, né? Só existe aquilo que é um trabalho científico, né? O resto não existe. Os dogmas do materialismo científico são tão prejudiciais quanto os do fideísmo religioso. E os moços começam a compreender isso. Temos de ajudar os jovens, mostrando-lhe que o espiritismo não sofre dos prejuízos do dogmatismo fideísta ou do dogmatismo religioso. Temos de mostrar-lhe que a ciência espírita é hoje a posição de vanguarda. Mas, para tanto, é necessário desenvolvermos a cultura espírita, criando um clima adequado à compreensão da doutrina em sua plenitude e não apenas no seu aspecto religioso. Então, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não adianta só ficarmos no lado religioso, temos que estudar para fortalecer o nosso raciocínio e, portanto, a nossa fé. Ai dos que tentam afastar os jovens do Cristo, subordinando-os à rotina dos velhos. O espiritismo é a juventude do mundo, é a rebelião contra os erros do passado. Ele nos propõe uma hora de fé, mas de fé racional, de fé pelo saber. Quase estouramos o tempo. Boa tarde e até a próxima oportunidade.